Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Alves e no vídeo de hoje vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e vamos aprender como se resolve regra de 3. Então, vamos começar. Para começar, a gente vai dar uma lida nesse conceito bem interessante aqui de grandezas diretamente proporcionais, tá? Grandezas diretamente proporcionais, tá aqui, grandezas diretamente proporcionais, são aquelas grandezas onde a variação de uma, né? Então, a gente tem, por exemplo, 1 quilograma, tá? Provoca a variação da outra em uma mesma razão. Por exemplo, a gente tem 1 quilograma vale de algum produto, tá? Vale R$ 2, por exemplo. Se você aumentar, né, em 2, o preço também vai aumentar em 2. Então, seria 2 vezes 2, que daria R$ 4, tá? É isso que está dizendo a definição, ok? Elas aumentam na mesma razão. Se uma dobra, né, a outra dobra, que é nesse caso aqui, o valor do quilograma dobrou, então o valor do preço também dobrou. Se uma triplica, a outra triplica. Exemplo, 1 quilo, né? Então passa a ser 3 quilogramas. Então o preço também tem que multiplicar por 3. Então é 2 vezes 3, que daria 6, tá? R$ 6. Ele passa aí de R$ 6. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma divide as duas partes iguais, a outra também divide a metade. Então, pegando esse exemplo, eu quero dividir 1 quilo pela metade, então dá 0,5 quilogramas. E o preço também vai cair pela metade, tá? Ele vai ser 2 dividido por 2, que dá R$ 1. É basicamente isso a definição. Antes de chamar a definição, né, de proporcionalidade direta, é necessário saber alguns conceitos. Então, vamos começar em alguns conceitos. O primeiro deles, tá, é a razão entre duas grandezas A e B, tá? Grandezas A e B. Então, a gente tem, por exemplo, a grandeza de 1 quilo, tá? Temos a grandeza de 1 metro, grandeza de uma hora, por exemplo. Todos isso são grandezas A e B. Quando ele diz A e B, é porque uma grandeza A é diferente do valor da grandeza B, ok? É a relação que existe entre elas e representa-se por a razão de A para B. De que forma? Assim, por exemplo, A dividido por B é igual a um valor constante, certo? Exemplo, a gente tem a grandeza A valendo 2 quilogramas e a grandeza B valendo, por exemplo, R$ 2. Tá? Vamos botar 3 para ficar mais diferente. R$ 2. Então, a gente tem que fazer essa relação aqui. Então, se A é 2, 2 dividido por 3, né? E isso temos uma constante K, que é 2 dividido por 3. Ok? Para ficar mais fácil, eu vou botar outro exemplo aqui. A igual a 5 e B igual a 2. Então, 5 dividido por 2, tá? Isso dá 2,5. Isso é a razão existente entre essas duas grandezas. Vamos falar de equivalência de razões, tá? Vamos lá. Deixa eu aproximar aqui, Vê só. Equivalência é o seguinte, a gente tem, tá, por exemplo, 3 dividido por 4, tá? E uma fração equivalente seria, por exemplo, 6 e 8, tá? Elas são equivalentes. Por quê? Porque eu estou multiplicando o numerador por 2 e o denominador por 2. Outro exemplo seria 1 terço, tá? E eu vou multiplicar, por exemplo, por 2 em cima e por 2 embaixo. Isso dá 2 sextos. E essas duas são equivalentes, ok? Se a gente dividir 1 terço, vai dar igual a divisão de 2 por 6, ok? Eu vou colocar outro exemplo. Por exemplo, 8 e 16. Eu posso dividir por 4 e dividir por 4 o denominador também. Então, 8 dividido por 4 dá 2 e 16 por 4 dá 4. Ok? E essas duas, tá? Essas duas frações aqui, elas são equivalentes. Ok? Se a gente dividir 8 por 16, isso vai dar
0,5. E se a gente dividir 2 dividido por 4, isso também vai dar 0,5, certo? Então, é isso que a gente fala sobre equivalência de razões. Vamos partir para proporção e igualdade entre duas razões, tá? A proporção é a seguinte, por exemplo, a gente tem 2 dividido por 4, tá? É igual, agora, se ela é igual, a gente tem que colocar uma fração que seja equivalente a ela. Por exemplo, a gente vai simplificar o numerador e o denominador por 2. Então, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2, ok? E essas duas frações, elas são iguais porque a gente viu aqui que quando a gente divide o numerador pelo denominador entre frações equivalentes, o valor é igual, tá? Vamos fazer aqui, ó. 2 dividido por 4, ó, coloco um 0, porque não posso dividir 2 por 4, e coloco um 0, aqui. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Então, 2 dividido por 4 dá 0,5 também. Ó. E vamos dividir agora 1 meio. 1 dividido por 2. Eu coloco um 0, 1 aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Então, 1 dividido por 2 também é 0,5, certo? Isso é o que a gente fala de proporção, né? E uma igualdade entre as duas razões, tá? É basicamente isso daqui, ó. Certo? E a gente tem uma igualdade entre elas. Vamos continuar. Regra de 3, né, é um método prático para resolver problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como a gente está falando só de grandezas diretamente proporcionais, é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, exemplo, a gente tem 9 dividido por 4 é igual, tá? É igual a 5 sobre x. E eu não sei o valor de x, tá? Eu não sei o valor de x, mas eu sei que essas duas frações aqui, ó, eu sei que essas duas frações, elas são equivalentes. Como eu posso saber o valor de x, tá? Eu posso utilizar uma regrinha, tá? Que se chama meio pelos extremos, tá? Esses dois números aqui, ó, são os meios e esses dois aqui, ó, são os extremos, tá? Basicamente a gente vai fazer isso, vai multiplicar os meios e igualar a multiplicação dos extremos. Assim, ó, vamos multiplicar 9 por x, então dá 9x. E igualar, lembra, a gente vai multiplicar os meios e igualar a multiplicação dos extremos. Então, os extremos é 5 vezes 4, certo? Então, ó, como é que resolve essa equação aqui? Ó? 9x igual a 5 vezes 4, 20. Então, ó, 9 está multiplicando x, a gente vai passar para lá, ó, dividindo o 20. Então, 20 dividido por 9. Igual, ó, vamos dividir 20 por 9. 20 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Para 20, 2, 0. Acrescenta uma vírgula. Dá 2 novamente. 2 vezes 9, 18. E vai ficar assim sucessivamente com a dízima periódica. A gente coloca aqui. Então, o valor de x, tá? Seria 2,2. Ok? Acredito que até agora esteja tudo bem, né? Agora vamos para um exemplozinho de um problema, tá? Vamos lá. Exemplo 1. Ó, a Maria foi ao mercado fazer compras e comprou batatas que estavam em promoção, como mostra na figura. Então, ela foi ao mercado e viu que 1 quilo, tá? 1 quilograma de batatas custava, tá? Custava R$ 9, certo? E isso é uma relação, tá? De equivalência, certo? E como a gente pode representar isso, tá? A gente pode representar da seguinte forma.
a gente pode representar da seguinte forma. Se elas são equivalentes, ó, 6 kg é equivalente a R$ 9,00. Então, a gente pode fazer uma razão entre eles. Ó. Aqui, ó, lembra disso daqui. Ó. Lembra disso aqui. Ó, a razão entre duas grandezas A e B é a relação entre elas representa, né, sobre uma dividido pela outra. Então, ó, a gente vai utilizar, né, essa relação aqui. A gente pode representar por 6 kg dividido por R$ 9,00, tá? Então, vamos atrás da pergunta agora. A pergunta é a seguinte. Quanto ela pagaria por 12 kg de batata? Vamos colocar aqui a nossa relaçãozinha, que é 6 kg dividido por 9, ok? Agora já retirei os símbolos e tirei a vírgula. Então, isso é igual, lembra que o quilo está em cima, o quilograma, embaixo está o preço em reais. Então, ó, eu quero saber, né, quanto ela pagaria por 12 kg de batata. Então, a gente tem aqui, ó, 12 em cima, a gente também pode representar por uma fração, a gente coloca 12 em cima, e embaixo o preço a gente não sabe, tá? Então a gente pode dizer que é x, tá? Então seria 12 kg dividido por o valor que eu não sei em reais, tá? E como a gente faz isso aqui, ó? A gente faz da mesma forma que a gente respondeu aqui em cima, que foi multiplicando os meios igualando a multiplicação dos extremos, certo? Então seria 6 vezes x, ó, 6 vezes x igual a 9 vezes 12. Então 12 vezes 9 ou 9 vezes 12 daria no mesmo, tá? Vamos multiplicar agora 12 vezes 9. 2 vezes, vamos lá. 2 vezes 9 dá 18, vai 1, tá? 9 vezes 1, 9, 1, 10. Então, dá 6 vezes x dá 108. 6 está multiplicando x, vou passar dividindo, vou fazer aqui em cima. Então, x é igual a 108 dividido por 6. Vamos fazer essa divisão. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6 para 10, só falta 4. Desce o 8 aqui. Ó. 48 dividido por 6 dá 8. Então, ó, essa divisão aqui, ó, de 108 por 6 dá 18, certo? Então, ela pagará, ó, R$18 em comprando, se comprar, né, 12 batatas. Ela pagará R$18, tá? Por hoje é só, né? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.